Graça e paz, igreja. Mais uma EBD em casa e hoje nós vamos fazer um breve estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Sempre com aquela proposta de tirar 3 lições para fazer o nosso estudo. Não significa que a carta tem apenas 3 lições, mas são as 3 que a gente vai pontuar neste momento para fazer esse nosso breve estudo. Ok? É muito importante que você tenha essa consciência para não achar que nós estamos tentando fazer um reducionismo ou achar que vamos encerrar, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, é uma fonte inesgotável de saber. Então hoje nós vamos tirar 3 lições de tantas que se podem tirar. E é importante você ter essa consciência. Mas o mais importante é que nós vamos dar assim uma espécie de um contexto para quando você fizer a leitura da carta, você observar mais atentamente para tirar também as suas lições. Vamos dar 3 pistas, mas você tem toda a liberdade de fazendo as leituras posteriores com mais atenção à carta aos Gálatas, você possa tirar mais lições, ter outros discernimentos. Aqui nós só vamos pincelar, nós vamos printar aqui 3 liçõezinhas para a gente fazer algum estudo sobre a carta, ok? Então é importante que a gente tenha a noção de que sempre vamos trabalhar com a questão do contexto, Para começar a dar o pontapé inicial na carta, para você começar a ter um referente de onde, de como começar a estudar. Pelo menos assim, para entender o porquê foi escrita a carta de Paulo para os Gálatas. Lembramos então que o que acontece? Os Gálatas são aqueles que são oriundos da Galácia. E a Galácia ela faz parte de uma região chamada Ásia Menor, que nós já estudamos anteriormente no livro dos Atos, quando a gente disse que Paulo tinha feito então a viagem. Então a primeira viagem de Paulo ela passou também pela Galácia, porque a Galácia faz parte da Ásia Menor. O que acontece então é que Paulo ele trabalhava a questão do arrependimento e da fé para o perdão. Ou seja, você conhece o Senhor, você reconhece os seus erros, arrepende-se e você tem o perdão. Seus pecados foram perdoados. Então, veja, esse é o movimento de Paulo, por toda a pregação que ele faz, em todas as viagens missionárias dele, ele sempre testemunha isso. E nós precisamos reconhecer, ou seja, vamos falar diferente, o perdão ele é a consequência do arrependimento dos pecados, mas acreditando-se que os pecados foram pagos na cruz. Veja, é um movimento interessante. Então, para Paulo, existe esse movimento. E aí, o que acontece? Depois da primeira viagem missionária de Paulo, passaram outros judeus também convertidos, passaram por ali falando das maravilhas e tal, mas que as pessoas precisavam passar pela circuncisão. Então, observe que existe um movimento ali de pessoas que ouviram falar de Jesus, acreditaram, aceitaram a ideia de Jesus como Senhor e Salvador, mas não conseguiram se desvincular da tradição. Porque a tradição ela dizia que o verdadeiro vínculo com o Senhor, a aliança que se tinha com o Senhor era a circuncisão. Só que uma vez o cordeiro imolado na cruz, não precisaria mais o homem fazer qualquer tipo de sacrifício na carne. Essa é a pregação, essa é a ideia de Paulo, essa é a ideia da nossa fé, na verdade. Não há necessidade mais de nenhum grande sacrifício, porque os pecados foram perdoados lá na cruz. O cordeiro já foi imolado. Não havia necessidade de mais nenhum sacrifício. Então o que acontece é que se dizia isso porque se falava muito na questão que era o vínculo com o Senhor e tal,
e que, na verdade, se tratava também, dentro do judaísmo, que a salvação passava por isso. Mas hoje a gente entende que a salvação ela passou pela cruz. Não havia necessidade de qualquer sacrifício na carne. Esse era o contexto da cidade da Galácia, tendo contato com judeus também que se arrependeram, ou pelo menos assim, também que conheceram a figura de Jesus, também que escutaram o sermão de Pedro, o discurso de Pedro, que também foram batizados, enfim. Mas, ainda assim, eles tinham esse vínculo com a tradição. Então, eles diziam, na verdade, assim, eles queriam novos cristãos, mas eles queriam cristãos vinculados ao judaísmo. Quer dizer, é um movimento que não tem sentido para a gente que é cristão, hoje, devidamente esclarecido. Mas para aquela gente que tinha uma certa imaturidade na fé, tinha esses discernimentos equivocados. Então, o que acontece? Paulo, ele sabedor de que esse tipo de coisa estava acontecendo, e de que se estava falando em circuncisão, ele então escreve a carta. E aí, meus amigos, quando vocês lerem a carta, vocês percebam que no começo dela tem um teor, assim, aliás, um tom assim, de inconformismo da parte de Paulo. Paulo chega a dizer, eu não acredito que vocês estão abandonando o evangelho que foi anunciado. Não é esse o Jesus que eu anunciei. Não é esse o Jesus que, na verdade, morreu na cruz. Não é essa mensagem que vocês estão recebendo. Então, o que acontecia é que Paulo já estava anunciando assim, isso é um novo evangelho, né? E isso é uma situação que acontecia lá. Se você pegar o livro de Atos, eu não vou nem ler, eu só vou deixar registrado. Se você pegar o livro de Atos, no capítulo 15, no primeiro versículo, já vai dar uma noção do que também já acontecia anteriormente. Essa confusão de que você se convertia, mas você ainda tinha que criar um vínculo com a tradição dos judeus. E não havia necessidade disso. Então a carta de Paulo ela vem no sentido de esclarecer por que não deve ser assim. Ela vem no sentido de esclarecer por que o discurso está equivocado. Só que no começo ele mostra o inconformismo. Ele foi passando, anunciando, e de repente vem outros falando coisas que não dizem com aquilo que... Lá pelas tantas vocês vão ver no livro que ele até diz assim, o que eu estou falando não é da minha boca, foi inspiração de Deus. Então vocês não precisavam me ouvir, mas assim, o que eu penso, vocês têm que ouvir o que eu estou falando porque é inspiração. Então, Paulo ele trabalha essas questões, de confirmação da fé, da verdadeira fé, e tentar desconstruir também essa ideia, esses resquícios da religião dos judeus, que não fazia mais sentido nesse novo movimento, nessa nova igreja que estava nascendo, que era a igreja de Cristo. Para ele, para Paulo e para nós cristãos, o sacrifício foi feito lá na cruz. E se a gente se arrepende, e se a gente confessa os pecados e crê em Jesus como Salvador, já temos o perdão. Esse é o movimento que Paulo traz, que Paulo pregou, mas que os cristãos, os neoconvertidos da Galácia, estavam distorcendo, em razão da influência de outros judeus que também tinham sido convertidos, mas que não tinham entendido direito a mensagem, vamos dizer assim, se é que podemos usar um termo nessa natureza. Então, o que é a primeira lição? A primeira lição que a gente pode tirar é o que está escrito ali. O evangelho não pode ser relativizado. É nesse sentido que Paulo vai destacar. Ora, se eu estou falando que é assim, não é porque o Paulo humano está dizendo, porque existe uma inspiração. Então, se você pegar, eu vou abrir aqui Gálatas no capítulo 1. Vamos acompanhar aqui, você pode dar pausa para procurar, para você é mais fácil, dá pausa e procura. Eu estou aqui já com ele aberto. A partir do versículo 11, se você fizer a leitura,
Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos para você entender o porquê que o Evangelho não pode ser relativizado. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha aí, veja bem, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E a história continua. Se você continuar lendo, né, a história continua com o testemunho de Paulo. Paulo testemunhando como que tudo aconteceu e que não houve homem algum que dissesse a ele assim: esse é o Evangelho, porque ele recebeu a revelação do próprio Jesus. O que acontece nos dias de hoje também é um pouco daquilo que acontecia com aqueles judeus que falavam em circuncisão. A gente tenta relativizar o Evangelho para se adaptar às nossas ideologias, para as nossas comodidades, para não sairmos da zona de conforto. Então a gente relativiza o Evangelho para a gente se adaptar àquilo que é a nossa zona de conforto, aquilo que é agradável ao ego e não ao Senhor. E eu digo mais, aqueles homens que falavam em circuncisão, na verdade, eles queriam um pouco se isentar da perseguição ou não serem alvo da perseguição que já existia em relação aos cristãos na época. Então, se eles, como cristãos, falassem em circuncisão, eles tirariam o corpo deles fora, e se alguém fosse acusar eles, eles diriam: não, nós respeitamos a lei. Nós estamos junto da lei, porque eu estou falando até em circuncisão. Mas, na verdade, o que acontece é que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. A gente, para não assumir a convicção cristã, a gente, para não assumir a nossa convicção de fé, a gente tenta relativizar, para não ser julgado pelos homens. Quando, na verdade, nós não temos que temer o julgamento humano. Nós temos que crer e anunciar aquilo que cremos e testemunhar aquilo que nós cremos e viver aquilo que nós cremos e não se amoldar às coisas do mundo para para se mostrar para o mundo que nós não somos assim tão radicais ou não somos tão loucos, ou me chamem de louco. Por amor ao Senhor, me chamem de louco. Mas eu não negocio a minha fé. Mas eu não negocio o Evangelho. Porque se eu estou anunciando, se eu estou pregando uma coisa diferente do que é o Evangelho, isso é um novo Evangelho e não o Evangelho de Jesus. Então, na verdade, nós temos que ter a nossa convicção de fé ali de que o que nós estamos lendo e aprendendo tem que fazer parte da nossa vida. Nós não precisamos negociar para agradar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então não é o mundo que nós precisamos agradar, é o Senhor. E como é que a gente agrada ao Senhor? Fazendo a vontade dEle. Então a primeira grande lição é que o Evangelho não pode ser relativizado. E os judeus que estavam na Galácia falando de Jesus estavam relativizando o Evangelho, porque estavam ainda pregando a circuncisão. Veja, se o mundo de hoje não é assim,
Às vezes você, para não entrar numa rota de colisão, às vezes você, para não entrar num conflito, aí vem aquelas máximas assim: ah, religião não se discute. Não se discute religião, mas a fé é inegociável. O evangelho é inegociável. O evangelho, ele é tal como ele foi revelado. O evangelho, ele é tal como ele está na palavra, está no nosso dia a dia e precisa estar no nosso dia a dia. Então, nos dias de hoje, a gente tem essa tendência, eu digo a gente porque eu estou inserido no mundo, né? A gente tem uma tendência a até ter uma atitude de Pedro, né? Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E às vezes a gente tem uma tendência a isso. E aí ou a gente relativiza ou a gente se omite. E eu não sei nem o que é pior. Mas o importante é que você tenha consciência de que o evangelho não pode ser relativizado. Não há que se falar em circuncisão, não há que se falar em qualquer outra coisa. Nós precisamos apenas crer que o Senhor, Deus, entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E a minha fé, o meu arrependimento, confissão dos meus pecados, faz com que eu entenda que eu estou inserido nesse sistema do perdão. Então a grande lição, a primeira lição, né, da nossa aulinha de hoje, é que nós não precisamos relativizar o Evangelho. E aí vem a pergunta: estou relativizando? Ou estou verdadeiramente vivendo, assumindo a minha fé, não importa o que existe em volta? Essa é uma reflexão para essa primeira lição, né? A segunda lição, ela vai trabalhar exatamente o que está escrito nesse versículo que está aí na tela. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Por que existe essa passagem assim? Por que a segunda lição a gente vai tirar desse versículo? Porque para o Senhor todos somos iguais. Paulo se lançou nas viagens missionárias para anunciar o Evangelho para os gentios. Paulo, ele meio que cumpriu aquele Atos 1:8, né? Serei minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Paulo se lançou a isso. Paulo, ele anunciava que já não existe mais uma diferença entre o judeu, o gentil, a diferença entre homem e mulher, como existia na hierarquia da cultura judaica, né? Paulo vai dizer assim que todos somos do Senhor, não importa, somos parte do corpo exatamente porque dizemos sim ao Senhor. E o fato de dizer sim ao Senhor faz com que, sendo corpo, como igreja, sendo corpo, temos a mesma importância para o Senhor. Então, quando os judeus eles vão lá e falam em circuncisão, eles estão querendo criar uma casta. Você é cristão porque você se arrependeu, mas você é circuncisado ou circuncidado. Não importa. Essas características da lei e da tradição, você não será salvo ou vai deixar de ser salvo ou será salvo por contemplar a lei. Você será salvo pela sua fé. E aí Paulo depois ele vai desenvolver, vocês vão ler em Gálatas, ele vai citar o exemplo de Abraão também, em um outro momento, para dizer que Abraão, ele foi, a salvação de Abraão se deu pela fé. Abraão, ele foi reconhecido pelo Senhor por causa da sua fé, e não por causa da lei, não por causa da tradição. Até mesmo porque a lei e a tradição foi 400 anos depois disso tudo. 400 anos depois de Abraão. Então, o que acontece é que, nesse momento, o que Paulo quer dizer para os Gálatas é o seguinte: não criem castas.
não queiram criar subdivisões entre vocês. O que vocês precisam aprender é que se vocês disseram sim ao Senhor, somos todos um no Senhor. Somos todos membros da mesma igreja. Essa é a ideia de que Paulo quer dizer a todos eles. Porque essa tendência a se criar uma casta dos cristãos que estão vinculados ao judaísmo por causa da circuncisão, essa necessidade dos judeus de fazerem isso, dos judeus convertidos fazerem isso, é exatamente pelo fato de que se quer criar uma diferença. Você é um gentio, foi convertido, mas não é circuncisado, não passou pela circuncisão. Então você é diferente. Não. Para Deus, todos somos iguais, porque temos alguém em comum, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso a segunda lição ela passa por isso. Não há judeu nem grego, até porque a Galácia era uma região fronteiriça da Grécia, né? Hoje a Galácia é onde é a Turquia, por exemplo, a região da Turquia. Mas então, assim, eles sofriam muita influência dos gregos, né? Então não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Aí vem a questão da unidade. A grande lição é a questão da unidade. Não precisamos criar diferenciações. Você não é mais cristão do que o outro porque você sofreu a circuncisão. Você não é mais cristão que o outro porque você vai em todos os cultos presenciais na igreja. Você não é mais cristão do que o outro porque você ora 3 vezes por dia. Não é isso que te faz mais cristão do que o outro, porque somos todos cristãos e somos um em Cristo Jesus. Essa é a ideia da segunda lição. É que você não precisa demonstrar nada para mostrar que é cristão. Você precisa apenas aceitar. Você precisa ter apenas a relação, a intimidade, o testemunho. E aí você passa a ser um em Cristo Jesus, com os demais. É uma decisão muito pessoal, é algo muito íntimo. Você não precisa estar olhando para os outros. Você tem que olhar para dentro de si e dizer, não, eu estou convicto. Não para o seu orgulho ou vaidade, mas para o seu caminhar. É o teu exame de consciência de todos os dias. Olha, hoje eu errei, mas amanhã eu vou aceitar. Hoje eu estou feliz porque eu consegui vencer essa minha trajetória de santidade. Vencer nessa minha trajetória de santidade. Então, o que acontece é exatamente isso. Você tem que ter a convicção de que não importa o que você faz. Apenas tenha a convicção de que você acredita, você tem fé e que os irmãos todos que estão em sua volta são todos iguais. Todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a ideia desse versículo, dessa segunda lição que a gente separa. Uma terceira lição, então, vem lá do capítulo 5, do versículo 24. Nós estamos extraindo a lição exatamente do versículo, né? As duas últimas agora, né? Essa e a anterior. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Aí, meus caros, vem uma terceira lição, mas com um significado muito importante. Uma vez que você se converteu, é a vontade do Senhor que está na sua vida. É a vontade do Senhor que prevalece, e não a sua vontade própria, e não o seu eu, e aí as suas paixões e seus desejos. Você entrega a sua vida ao Senhor, nas mãos do Senhor, pede que Ele conduza, mas você... eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas isso não está previsto, isso não agrada ao Senhor, mas é a vontade que eu tenho de fazer. Lembra quando a gente fala da relativização do Evangelho, lá na primeira lição? É mais ou menos isso. Quando você relativiza o Evangelho, você está se deixando levar por suas paixões e seus desejos. E a lição, a terceira lição, ela vem nesse sentido.
Você crucificou a carne. Você deixou para trás os seus pecados. A sua vida ficou lá para trás. Lembrem da estátua de sal. Não olhe para trás. Lembre daquele que puxa o arado e olha para trás. Não há necessidade. Você tem que puxar o arado e continuar olhando para frente. Porque o que passou já foi. Então, quando você sepulta, você crucifica a carne, como diz o versículo, com paixões e desejos, você automaticamente está criando aquela convicção de que eu sou um homem novo. Eu sou uma pessoa nova. E eu vou viver o Evangelho e anunciá-lo tal qual ele foi revelado, tal qual ele foi escrito. Mas a gente tem uma tendência a buscar aquilo que foi falado na primeira lição, que é a relativização do Evangelho, para se adaptar, para não ser julgado. Você não precisa ser como antes, então você não precisa da circuncisão. Uma vez que você é de Cristo Jesus, tudo isso foi para trás. As regras do mundo, a lei. Mas quando fala lei, no seguinte sentido: se a lei fere a minha fé, eu não vou mudar a minha fé por causa da lei. Veja, que o que me salva é a fé. Se no Brasil for criada uma lei que se proíba a crença, se mudarem a Constituição dizendo que é proibido o cristianismo, vamos criar a nossa convicção assim, de que não importa a lei, importa a fé. Se a lei foi criada e disser assim, os cristãos, aqueles que forem crentes, que acreditarem em Jesus Cristo, fica proibido a partir de hoje. E se continuarem com a mesma fé, serão presos. E se continuarem com a mesma fé, dentro da prisão serão mortos. Então, meu caro, você tem que ter aquela convicção de Paulo. Então, pode me prender, pode me matar. Porque a essa altura, morrer é lucro. Essa é a convicção. Essa é a ideia. Por quê? Porque se você olhar para trás e dizer assim, não, mas eu tinha liberdade, não, mas eu tinha comida, eu era feliz. Se você olhar para trás, tudo foi em vão. Aí você está se apegando na circuncisão. Aí você está se apegando às festas, das tendas e tal, como eram os judeus. E aí você está se apegando às coisas da carne, às paixões, os desejos. E aí você vai virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse momento ficou para trás tudo aquilo que é desejo, que é paixão da alma. Ficou tudo para trás, tudo aquilo que não te edifica. Uma vez que você disse sim ao Senhor, uma vez que você disse sim ao Evangelho, as coisas que acontecem na tua vida é segundo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa. A vontade do Senhor é agradável. Mas você tem que acreditar. Mesmo que para isso você passe por adversidades. Mesmo que para isso você passe por desafios. Mas a diferença é que você tem convicção de que você tem fé, de que existe um Deus que te ama, de que existe um Senhor Jesus que morreu por você. E isso vai te fazer uma pessoa nova. Isso vai te fazer uma pessoa motivada. Isso vai te fazer uma pessoa que não desanima. Então a terceira lição ela vem nesse sentido. E a partir de Jesus, o que ficou para trás foi sepultado, foi crucificado. A partir de Jesus, você tem que ter essa convicção de que não há mais espaço para o homem velho, não há mais espaço para as coisas de antigamente. Você pode até sentir saudade, mas não pode sentir falta. Essa é a diferença. Você pode até sentir saudade, mas não pode sentir falta. Sentir a falta daquilo.
Porque o que você viveu foi vivido, passou. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. E o que você vai fazer com as informações e com as lições do Evangelho. Pense, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, para concluir, só para a gente não se estender muito, para concluir, fica então essa passagem, também de Gálatas, também escrita por Paulo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Então, para o Senhor, veja, se somos um em Cristo, e aí Paulo está falando para os Gálatas, que lá tinha judeus também, tinha gente que já era circuncidado, pessoas que estavam temerosas porque também não eram circuncidadas e achavam que tinham que ser. Paulo vai dizer para você o seguinte, como escreveu para eles, diz para a gente, o que importa é ser uma nova criação. É você ser um homem novo, de atitudes novas, uma fé inabalável e, sobretudo, com disposição para testemunhar o Evangelho, testemunhar o que Jesus fez na sua vida, testemunhar as maravilhas que Deus faz no teu dia a dia e a tua gratidão por tudo o que o Senhor vem fazendo, mesmo não sendo merecedores. Mas o Senhor, Ele é fiel com todo aquele que é fiel também. Forte abraço e fique com Deus.